Eu trago aqui um estudo que eu acho ele bastante interessante. O que nós teremos verdadeiramente, biblicamente falando? Reajuntamento ou arrebatamento? É o que nós vamos ver o que diz as Escrituras a respeito desse tema contagiante. Vamos lá. Na teologia paulina, o arrebatamento pode ser como um rapto ou um sequestro. Está registrado em 1 Tessalonicenses. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Eu passei. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso era uma visão para aqueles dias. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E 1 Coríntios 15, 51 e 52, assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai vendo. Isto é o que irá acontecer segundo o Novo Testamento, que é a visão de Paulo. Depois disso foi criado uma série de teologias a respeito do arrebatamento de Paulo. Aí vem pré-tribulação, pós-tribulação, arrebatamento pré-tribulacionista, pré-milenialista e futurista. Uma pergunta que eu faço: isso está na Bíblia? Que eu quero dizer, narrado no Novo Testamento. Vejamos o que diz o Velho Testamento a respeito do reajuntamento que tem quem tem autoridade sobre o tema: Paulo ou Deus? Deus diz que vai reajuntar o povo que ele mesmo espalhou entre as nações. Pergunta, que povo é esse? Esse povo são os hebreus israelitas,
das 12 tribos de Israel, descendente dos patriarcas, ou seja, as 12 tribos. Sinto dizer isso aos que estão esperando pelo arrebatamento da igreja. Pode perder as esperanças, pois não acontecerá. Não sou eu que digo, mas sim as Escrituras, porque o reajuntamento. Por que reajuntamento? Porque só se ajunta o que uma vez foi espalhado. E o que foi espalhado foi a tribo do norte e a tribo do sul. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. É Bíblia, é Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não vai gostar. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Vamos lá. Deuteronômio 28, do verso 12 ao 15. O verso 12 diz assim: E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E não desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servir. Verso 15. Será, porém, que não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarás. Vamos lá no 63 ao 68. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e derragá-los, sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servirei a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre essas nações descansará nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te fará, ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Verso 66. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, estremecerá de noite e de dia, e não crerás na sua própria vida. 67. Pela manhã dirá, quem me dera ver a noite, e à tarde dirá, quem me dera ver amanhã. Mesmo o pasmo de coração que sentirás é pelo que verás os teus olhos. 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navio, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendido como escravos e escravas, e aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui vale uma consideração.
esse voltar ao Egito de navio é figura de linguagem. Não é Deus aqui não está se referindo ao Egito literal, país. Ele está se referindo ao Egito de sofrimento, que o povo já conhecia pelo tempo que eles passaram no Egito a partir de um determinado momento. Então, Deus está falando que eles vão sofrer as consequências de outra escravidão pela desobediência. É o que vai acontecer. Pela desobediência, eles vão ter um grande sofrimento. Deus deu essa figura de linguagem do Egito como o sofrimento que eles iriam passar. Iá colocou diante do povo as bênçãos e as maldições. O povo escolheu as maldições. Disse como se daria. Em desobediência, a Iá, ele decretou. O verso 68 diz assim: e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Que povo é esse que voltou ao Egito de navios? Eu tenho um outro estudo. Vamos voltar aqui, ó. Vamos aqui em Gênesis. Gênesis 15. Vamos aqui em Gênesis 15. Gênesis 15. Estou vendo aqui. Gênesis 15. 13. Gênesis 15, 13 diz assim: Então disse a Abraão. Quem disse a Abraão aqui é Deus que está falando com Abraão. Então disse, isso é uma profecia. De tantas que Deus deu a Abraão, essa é uma profecia. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Essa descendência de Abraão, que será afligida por 400 anos, essa descendência é que irá nessas condições aqui. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navio, pelo caminho que te diz. Um detalhe: qualquer coisa que havia em Israel, sempre o plano de fuga era fugir para onde? Para o Egito. Por quê? Porque o Egito ele fazia fronteira com Israel, que também a essa época Israel era do continente africano. Israel era do continente africano. Só que com a construção, vou meter só. Onde é que eu coloquei? A gente faz as coisas, a gente pegar logo assim quando quer, mas a gente não acha. Some assim diante dos nossos olhos. Estava tudo
direitinho aqui. Acho que é mais atrás. Pois é. E a construção do Canal de Suez em 1859 fez com que Israel saísse do continente africano e passasse a fazer parte do continente asiático. Mais uma pergunta que eu faço a quem vai me dar a honra de escutar e assistir esse vídeo. Será que na geografia de Deus Israel também foi para a Ásia? Eu creio que não, porque na geografia de Deus Israel continua sendo África, até porque a literatura, ela é a literatura bíblica do Novo Testamento, do Velho Testamento, ela é eminentemente africana. Mas está aqui, ó, Israel fazendo divisa com o Egito. Está bem pertinho aqui, ó. Olha aí, ó. Israel e Egito. Israel e Egito. Está vendo aqui, ó? Israel e Egito. Então, vamos lá. O Senhor te fará voltar ao Egito em navio, porque é que eu vou voltando. E se ia de Israel ao Egito em 15 dias a pé, porque veja só, quando Herodes dá uma ordem para matar o menino, o que o anjo faz? Leva para onde? Leva para o Egito. Quando teve fome e seca em Israel, para onde que eles foram? Foram para o Egito. Tanto é assim que o povo hebreu, ele foi formado no Egito. Aquele povo é hebreu-egípcio. Porque eles foram formados no Egito. Porque quando Jacó ele entra no Egito a convite de Faraó, ele entrou com 66 pessoas. Aí nós fazemos a conta de 70, porque aí nós passamos a contar José, sua esposa e seus filhos. 66 com 4 dá 70, é o que está lá. Esse povo entrou no Egito, esse povo procurou no Egito. Tanto é que o povo, quando sai do Egito, após 430 anos, no Egito, não é 430 anos de escravidão, não. É 430 anos. Como estão falando lá em 430 anos, eles estão comentando um fato. A profecia que há é de Deus, feita a Abraão, que o povo iria sofrer por 400 anos, não 430. É um fato que eles estão comentando, que eles passaram no Egito 430 anos. Não teve a escravidão no Egito após o nascimento de Moisés, não chega a 150 anos. Isso é um outro estudo que eu já tenho para colocar em tela. Mas vamos lá. Então, eles foram forjados no Egito. Aí Deus fala assim, em navios pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali serás vendido como escravo e escrava aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre.
qual é o povo, qual é o povo que foi vendido? Porque os outros povos, eles eram feitos escravos por despojo de guerra. Mas vai haver um povo que ele vai ser vendido pela cor, por causa da cor da sua pele, ele vai ser escravizado. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver o que diz aqui, que eu coloquei aqui. Êxodo. Êxodo capítulo 1. Êxodo, procurando em Gênesis. Êxodo capítulo 1, verso 14, assim. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. Isso não é uma escravidão de 400 anos, mas é uma escravidão. Mas é aquilo que Deus falou, para lembrar eles do Egito. Então eles vão lembrar do Egito. 13, 14. E enquanto teu filho te perguntar nos futuros, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Entendeu agora? Por que lá é uma figura de linguagem? Porque eles estiveram na casa da servidão. Mas Deus falou em Abraão que eles vão ser escravos numa terra que Abraão não conhece por 400 anos. Vou fazer uma pergunta. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia. Qual a nacionalidade da escrava Agar? A escrava Agar, ela tinha por nacionalidade egípcia. Abraão, ele, quando teve seca, ele foi para o Egito. Chegando no Egito, tu já conhece, ele pediu que era para Sara, né? Na época ainda era Saraí, dizer que não era sua esposa, era sua irmã, porque ela era muito bonita. Eles iam, se ele diz que ela era sua mulher, iriam querer, o faraó iria querer matá-lo para ficar com... Então ele mentiu. Mas Deus falou para Abraão que aquele povo iria sofrer por uma escravidão por 400 anos numa terra que ele não conhecia. Agora vamos aqui ver uma incoerência. Se Deus falou para Abraão que ele seria a sua descendência, sua posteridade, seria escrava numa terra que ele não conhecia, na minha infinita ignorância, eu não posso colocar o Egito como essa terra de 400 anos, porque essa terra Abraão conhecia. E Deus falou explicitamente e muito claramente a sua... Vamos voltar lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis 15.
Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, é terra estranha, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então está descartado, na minha humilde opinião, um cativeiro de 400 anos no Egito. Está descartado. Até porque, quando Jacó entra no Egito, Faraó fala para José que era para que ele desse a melhor terra do Egito à sua parentela. E a melhor terra do Egito, à época, era a terra de Gósen. Então, vê o prestígio que José desfrutava no Egito. Muito. Deuteronômio, isso tudo aqui é de terra, nós estamos vendo a terra de servidão. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais o povo hereditário, como nesse dia se vê. Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Isaías 48. Isaías 48. Isaías 48, 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Vou ler aqui o 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outro. Até eu faço aqui, eu abro um parênteses, para ver como o nome de Deus, nesses últimos anos, ele tem sido profanado pelos homens, entre aspas, que nos dirigem, tanto politicamente como espiritualmente. Como eles falam em Deus, mente em nome de Deus, está aqui, Deus está dizendo. Mas ele vai cobrar, porque por amor ao nome dele. Por amor ao nome dele. Vamos continuar. Egito aqui é uma figura para eles se lembrarem dos sofrimentos, até porque não seria de Israel ao Egito e vice-versa de navio, pois esse percurso durava de 10 a 15 dias, a pé ou de camelo. Isso aqui já daqui a pouquinho vai um estudo pequeno. As 12 tribos é espalhado por não seguir os preceitos de Iá. Vamos ver agora? Vamos ver como é que vai se dar isso? Levítico 26. Isso é uma maldição. Levítico 26, 33. E espalhar-vos-ei entre as nações
e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O que aconteceu? O primeiro a ser espalhado foi em 722, pelo rei Assurbanipal, assírio, que pegou a tribo do norte, que não era Samaria, era só a tribo do norte, e levou para a Síria toda a tribo do norte, as 10, levou para a Síria. E essa turma, essa tribo, nunca mais voltou a Israel, que a época é Israel. Nunca mais voltou. E aí? Depois voltaram os que vieram dar o nome de samaritanos, que não tinham nada com os hebreus. Tanto é que com a tribo do sul, que era a tribo de Judá, havia grande desentendimento pelos samaritanos, porque os hebreus sabiam que aqueles que estavam habitando ali não tinham direito à terra. E lembra quando Esdras estava no comando da reedificação dos muros, que Sambalat e Tobias queriam falsamente ajudar? O que foi que ele disse para ele? Você não faz parte nessa obra, porque a obra não era deles. Mas vamos lá. Que tem muita coisa para nós ver. Deuteronômio 26, né? 26 ao 28. Não. É 33. Agora, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, do 26 ao 28. Aí está aqui, ó. Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão, para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servirei a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, e nem comem, nem cheiram. Quem é esse povo que Deus está falando? Esse povo hoje do mundo todo está dentro das igrejas, adorando o pau, a pedra, o gesso, as imagens. Agora tem que ver quem é esse povo. Quem é esses adoradores de imagens? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Deuteronômio 28. Isso é um estudo gostoso. Deuteronômio 28. Deuteronômio, eu vou antecipar alguma coisa. Deuteronômio 28, vou voltar lá, do 64. Vou voltar do 64 ao 68. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servirei a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem há entre essas nações descansará, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado
e desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Esse é o negro no mundo. E a tua vida, como em suspensão, estará diante de ti. Estremecerá de noite e de dia, e não crerá na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera. Entendendo? Vou parar por aqui. Jeremias 9. Dá uma acelerada. Jeremias 9. Jeremias 9, 16. Agora presta atenção. E os espalharei entre os gentios, que não conheceram nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Isso já é uma pista para nós procurarmos saber quem são os gentios. Jeremias 15. Jeremias 15, 14. E te farei passar aos teus inimigos, numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. O povo conhecia o Egito, mas Deus está falando aqui que isso tudo vai acontecer numa terra que o fogo vai acender neles, numa terra que eles não conhecem. Agora eu vou falar igual o meu neto, quando era criança, que ele queria falar as coisas com a gente, ele achava que a gente não estava entendendo, ele dizia assim, eu por acaso estou falando grego, é a mesma coisa, eu estou falando grego, está falando aqui, ó. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Está ficando complicado. Jeremias 16. Do 11 ao 14 diz assim, então lhes dirá, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu coração, do seu mau coração, para não me dar ouvido a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora desta terra, para uma terra, aleluia, que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servirei a Deus alheio, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Aleluia, glória. Deus está dizendo que vai enviar o povo para uma terra que nem eles e nem seus pais conheceram. Como é que pode ser o Egito literal? Não pode ser. Tenhamos um pouquinho, porque veja só, quando foi nos dito que a Bíblia ela não é de particular interpretação, nós fomos enganados. Na época da Inquisição, os padres com os papas, eles dominavam o latim. Então, o que eles fizeram? Para poder trazer o povo preso, acorrentado, na coleira, eles disseram que não podia. O Papa Inocêncio, em 1280, disse
que quem lesse a Bíblia seria maldito. Como é que pode? Como é que eu vou ler o livro sagrado e vou me tornar maldito? O pessoal, eu me lembro, eu quando era garoto, eu tinha medo da Bíblia. Tinha medo. Porque vai ser maldito. Fomos ensinados assim, para que nós não tivéssemos o discernimento daquilo que nós estávamos lendo. Aí, quando começa o cisma, o Tyndale, na Inglaterra, o que ele faz? Ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. O que foi que aconteceu com Tyndale? Foi amaldiçoado e pereceu na fogueira. Não só ele, quanto tantos outros. Martinho Lutero, que botou aquelas 98 teses na porta da Catedral de Westminster, o que foi que aconteceu? Ele traduziu a Bíblia em latim para o alemão. E aí começou a... Ele até disse, não. Não é pelas obras, é pela fé. Lendo o quê? O entendimento dele veio de Romanos, porque até então não podia. Só os padres e papa da alta cúpula é que poderiam ter a interpretação. Ainda hoje há muita dessa interpretação errônea. Vamos continuar, vamos caminhar mais um pouquinho. Zacarias. Eu gosto de Bíblia, porque a Bíblia é tudo, é tudo. Zacarias. Abacuque. Zacarias, quanto? Zacarias 2, de 6 a 8. Aí vê, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque ele está dizendo que todo aquele que toca nesse povo que ele espalhou é como se estivesse tocando na menina dos seus olhos. Por exemplo, quando cai um cisco em nossas vistas, nós ficamos desesperados, né? Pelo menos comigo, já aconteceu diversas vezes e eu fiquei desesperado. E é como eu vejo, espiritualmente falando, que Deus ele fica desesperado quando um daqueles seus tem o sofrimento. E esse sofrimento, esse povo que faz o seu povo sofrer, ele diz que vai levar para o vale de Josafá e ali ele vai pedir obediência por tudo isso que fizeram a esse povo. E diz que no grande dia da sua vingança vai morrer muita gente. Que durante 8 meses vai ter sepultamento.
sem contar aquilo que as aves de rapina, os coiotes, as hienas vão comer apodrecido. Vai ser terrível esse dia. Zacarias 7. Zacarias 7, 14. Não era Zacarias 14, não. Bom, agora vamos, deixa eu beber um pouquinho d'água, porque eu estou com sede. Agora vamos passar para a parte do Deus falando o que ele vai fazer numa determinada época, o que ele irá fazer com o povo. Vamos ver o que Deus vai fazer com o povo. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Oh, aleluia, oh, glória. Deuteronômio 30, 3 assim. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Como é prazeroso ter esse entendimento que Deus ele vai reajuntar o povo que ele espalhou. E eu ainda digo uma coisa para quem está me dando o privilégio de me ouvir e de me ver. Nós ainda estamos vivendo Deuteronômio 28 e Levítico 26. O Gênesis 15, 13, essa profecia, ela se encerrou no Brasil, no dia 13 de maio de 1888. Se vocês fizerem um apanhado, vocês vão descobrir que quando se encerra a escravidão no Brasil, bate 400 anos. Em povo nenhum você vai conseguir fazer essa conta, essa aritmética, essa matemática de 400 anos. Está na Bíblia. É só estudar, é só pesquisar, que vai chegar lá, vai encontrar. Porque há um ditado que diz, quem procura acha. Mas o principal da palavra é, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, aquele que quer conhecer, ele tem que buscar conhecimento. Tem que... Não, peraí. Não criticar o estudo de ninguém. Tem dúvida? Vai pesquisar para ver se tem algum embasamento bíblico aquilo que se está ouvindo, aquilo que se está ensinando. É isso que tem que fazer.
Aí há um forte entendimento. Agora nós estamos falando de reajuntamento. Jeremias 32. Jeremias 32. Puxa vida, isso aqui é grande. É grande. Vou ver aqui, vou ver o que eu vou ler aqui. Que é do 37 ao 42. É muita coisa. 37 ao 42. Eis que eu. Mas vamos lá. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado. Na minha ira e do meu furor e na minha grande indignação, os tornarei a trazer a este lugar, aleluia, e farei que habite nele seguramente. Ele vai fazer com que tornemos a terra que ele deu aos nossos pais. E ele diz assim: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhe darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-eis dele, fazendo-lhes bem. Plantá-lo-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. A escravidão é motivo da nossa desobediência. Tem um escritor, que é brasileiro, ele que agora não me ocorre o nome dele, ele escreve sobre a escravidão. Ele diz que numa determinada época, os tubarões, eles já nem se preocupavam em ir atrás de cardume de peixe. A preocupação do tubarão era estar atrás dos navios negreiros, porque era comida farta e garantida, porque eles iam morrendo na viagem e eles eram jogados ao mar. E os tubarões ali se alimentavam. Muito sofrimento. Muitas irmãs se suicidavam, que era, mesmo grávida, que era para não seus filhos passar aquilo. Isso no navio negreiro, antes de chegar em terra e antes de ir para as fazendas. Muito sofrimento, terrível. Aí vamos lá, o 42. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim eu farei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vos dizer, está desolada, sem homem, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. É até o 42. Cadê, meu Deus? Jeremias, né?
Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, do 11 ao 13. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas. Dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Tirá-lo-eis dos povos e as congregarei dos países e extrarei extraí da sua própria terra e as apacentarei no monte de Israel, junto ao rio, em toda a habitação da terra. Ele está dizendo aqui que vai nos resgatar de todas as partes da terra. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. 34 ao 36. 34. E vos tirarei e vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Deus, ele vai. Aí ele diz assim: também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações. Os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqueles que passaram o tempo todo profanando o nome de Deus, vilipendiando com o nome de Deus, adorando deuses, ídolos, demônios, esses não têm parte com a volta à terra prometida. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 15. Isso é grande. E farei que nunca
mas tu ouças a afronta dos gentios, nem levará mais sobre ti o opróbrio da gente, nem mais desfilará a tua nação, diz o Senhor Deus. Próximo estudo vocês vão saber quem são os gentios. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é restauração, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação, ou mulher menstruada. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue derramado sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor de meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios, para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Eu os santificarei, eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então, aí complica. Esse versículo 25 complica. É um complicador, porque o Novo Testamento diz que nós temos que ser purificados. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser purificados pelo sangue de Jesus. Quem fala é o apóstolo Paulo. Mas aqui quem está falando é Deus, é Yah. Ele está dizendo assim. Então, ele que está dizendo, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Qual é a verdadeira purificação? É a de Deus ou é a de Paulo? Paulo não faz isso. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E ele vos livrosei de todas as vossas imundícies,
e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Qual é o povo que passa fome hoje no mundo? São, são os povos pretos que estão passando fome no mundo. Entre quem? Os gentios. Quem são os gentios? Quem são os gentios? O povo preto está passando fome. Vocês já descobriram qual é o povo que está passando fome? Qual é o povo que é humilhado? Qual é o povo que é vilipendiado? Qual é o povo que mais sofre bullying? É terrível, é terrível. Só não tem um entendimento verdadeiro quem não quer, quem está com a sua mente cauterizada ou bloqueada. Mas há sempre tempo para desconstruir tudo aquilo que foi construído de forma errônea. O 32 diz assim: não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergar-vos-eis e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passam. Quando dar-se-á essa purificação? Quando houver, quando ele fizer o reajuntamento. O reajuntamento é dos hebreus, israelitas, das 12 tribos que está espalhada no mundo, é quando se vai dar esse reajuntamento. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo lá de Ezequiel 37, os ossos secos. Os ossos, entrou tutano, cresceu, está de pé. Mas falta uma coisa nesses ossos, que ainda não tem, que é o espírito. Quando se dará esse espírito? Eu costumo dizer que houve, lá em Atos, está registrado Pentecoste, o primeiro Pentecoste. Até hoje não teve um outro Pentecoste. Vai haver um segundo Pentecoste, quando houver o reabatamento, o reajuntamento. É quando Deus ele mesmo diz que ele vai purificar o povo com a lavagem da água pura, e ali ele dará do seu espírito. Porque o povo ainda não tem o entendimento pelo espírito, que está dentro das igrejas, coisas do homem, está dentro das macumbas, está dentro de tudo aquilo que não é do agrado de Deus. O agrado de Deus é que só Ele fosse adorado e reverenciado. E a glória dele é dividida entre muitos. É tanto ela dividida porque Deus, o Espírito Santo, não tem divisão de Deus e Espírito Santo. Quando Ananias
vende a sua propriedade e volta, e aí é perguntado, ele mente, o que Pedro diz? Você não mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. Mas quem é Deus? Deus é o próprio Espírito Santo. Deus é o próprio Espírito Santo. Foi a quem ele mentiu. Por isso é que diz que toda blasfêmia ela é perdoada. Mas a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. Porque é o próprio Deus. Você está blasfemando do Espírito Santo, você está blasfemando de Deus. Você está blasfemando de Deus, você está blasfemando do Espírito Santo. É simples. É simples. Vamos caminhar mais um pouquinho. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. 11 e 12. Olha só, coisa linda. Oh, aleluias. Aleluia. Só não acredita quem não quer. E há de ser que naqueles dias o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Siná e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá e congregará desde os confins da terra. Olha só, os desgarrados de Israel, tribo do norte, e os dispersos de Judá, tribo do sul. Esse, não estamos falando de igreja. Estamos falando de igreja. Martim Lutero enganou a comunidade e a ele mesmo quando ele criou o Israel de Deus, tirando o Israel 12 tribos, tirando do senhorio de Deus, e colocou a igreja. Igreja nunca foi desejo de Deus. Desejo de Deus sempre foi obediência. Obediência. Essa é a verdade. Zacarias 10. Zacarias 10. Zacarias 10. Do 8 ao 10 assim. E eu, olha só que Deus fala. E eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicação como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, os congregarei da Síria, trazê-los da terra de Gileade, do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Oh, aleluia!
Aí vamos lá. Iá espalhou, mas ele disse que iria nos reajuntar e que Israel nunca deixará de ser nação diante dele. E para que isso não aconteça, ele deu uma série de condicionantes. Jeremias 33, Jeremias 33, do 31. Não, desculpa. É Jeremias 31. 5, Jeremias 33, Jeremias 31. Jeremias 31, do 31 ao 40, que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. O moço da Embratel quer falar contigo. Quero não. Não quer falar? Não, liga depois. Escreverei, não tem nada com o Embratel. Manda ligar depois. Escreverei no seu coração e eu serei o meu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, onde o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, porque tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Gabera, e vier-se-á a Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o Oriente serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Então Deus está dizendo que pode, se faltar essas coisas, esses efeitos da natureza, aí sim, Israel, a sua posteridade. Por exemplo, a posteridade de Israel somos nós hoje. Então a posteridade de Israel está sempre
se multiplicando, sempre se multiplicando, porque Deus disse que não vai, ela não vai faltar. Com certeza, eu creio. Vamos lá. Biblicamente, analisando as Escrituras, Iá fala em reajuntar aqueles que ele mesmo espalhou, esses que ele irá ajuntar. Como eu posso não acreditar? Como eu posso não crer nisso? Como eu tenho que crer em outra coisa? Uma série de coisas que o homem, não sei de onde ele tirou, para poder aqui ele está justificando o seu parco conhecimento, quando ele vem com pré-tribulação, pós-tribulação, e é uma coisa que eu acho estranho. Por quê? Porque, na minha concepção, aí agora vou entrar em outra seara, não vou entrar agora, não. Vou ficar calado. Aqui diz assim, no Mateus capítulo 24. Diz assim, pouquinho, né? Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Antíoco Epifânio, no ano de 136, ele sacrificou porcas no altar do templo. Essa é a grande abominação da desolação que ele está falando aqui, que falou o profeta Daniel. Aí ele diz, aqui ele já está apregoando a grande tribulação. Porque, veja só, vamos raciocinar. Quando Jesus enviou os 70, o que foi que ele disse? Que era para eles não entrar em casa de gentios, nem em casa de samaritano, que era para eles irem aonde? As ovelhas perdidas de Israel. Tinha muitos povos aqui, mas a palavra era só para um povo. O que Jesus falou? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Pentecoste tinha multidão, falando em diversos idiomas, mas eles eram todos hebreus, de parte do mundo. Não tinha nenhum que não fosse hebreu. Tinha muitos ali, muito povo, mas era só para os hebreus. Então, não tem sentido a grande tribulação ser para um outro povo, outras etnias que não fizeram nada para estar dentro da grande tribulação. Por exemplo, o dilúvio. Todos aqueles que contribuíram para o dilúvio pereceram no dilúvio. Só quem não pereceu foi Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. O restante tudo pereceu. Esses só não pereceram por dois motivos. Porque Deus ele tinha plano de fazer uma
fazer uma outra espécie de gente, e o justo ali era Noé. Por isso é que ele correu. E agora, na grande tribulação, aquele povo que vivia ali, aquele povo de então, não tem nada com isso. A desobediência do povo hebreu é para com Deus. Porque Deus, ele quando dizia assim para o povo assim, olha só, se vocês me obedecerem, aquele povo que está à volta de vocês vai ver qual é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Quando o povo estava servindo a Deus com interesse de coração, com interesse de caráter, o que acontecia? Eles tinham prosperidade. Quando eles negligenciavam, Deus botava o céu de chumbo e a terra de ferro. Não adiantava plantar, que não nascia nada. E também não adiantava que do céu não vinha uma gota de chuva. À noite também não tinha orvalho. Era só para esse povo que Deus diz que vocês são como a menina dos meus olhos. Essa é a verdade. Então, o povo está esperando algo que não diz respeito a ele. A grande tribulação foi para aquele povo e já aconteceu. Já aconteceu. Não vai ter grande tribulação, não vai ter arrebatamento. O que vai ter é reajuntamento. Predito e será feito pelo próprio Deus. E não é de forma mirabolante, não. O povo vai ter um encontro com Deus. E aí dar-se-á a purificação do povo. Haverá, como já li ali, que Deus irá purificar o povo com a lavagem purificadora pelo sangue. Não. Ele falou que vai purificar o povo pela lavagem purificadora da água. E aí? É para considerar. Agora, aquele que, mais uma vez eu digo, me der o prazer de ouvir, meditar nisso que eu estou falando, desculpa alguma falha, alguma demora, mas pesquisa, antes de criticar, pesquisa. Eu não tenho nenhum PhD, eu tenho muito eu sou, vamos dizer assim, PhD em, esqueci agora o adjetivo. Eu não vou lembrar, depois que eu tive o AVC, algumas palavras eu até lembro, mas eu demoro. Eu sou altruísta? Não é altruísta, não. Não é altruísta, não. Eu gosto de ler. Eu leio muito. Eu gosto de pesquisar. Então, esse é o meu conhecimento. Durante 15 anos, eu dei aula na escola dominical, durante 15 anos. E
eu fui um bom professor, mas algumas coisas que aconteceram, eu aí saí da... Mas eu continuo crente em Deus. Faço meus estudos. O próximo estudo que eu vou colocar já está até pronto. O próximo que eu vou colocar é... Um momentinho só. Que eu estava falando. Aqui está aqui o meu caderno. O próximo estudo que eu irei colocar, eu só peço só um pouquinho de paciência. O próximo estudo vai ser esse aqui. Eu falei muito nos gentios, né? Falei muito nos gentios. O próximo estudo vai ser esse. Quem são, biblicamente falando, quem são os gentios? Está na Bíblia. A Bíblia, ela especificamente, claramente, ela diz quem são os gentios. Eu tenho aqui já o estudo preparado. Vai ser o próximo estudo que eu vou, como é que se diz? Eu irei colocar. Obrigado. E que a paz de Yah resida com todos.